coisa que foi pitando na minha vida, que eu não pensava. Quando eu decidi cursar jornalismo, eu queria trabalhar com jornalismo musical. E a proposta de jornalismo musical e cultural, né? Inclusive, eu tinha um blog anterior chamado Janaína Sabrito Blogspot, que depois que eu perdi a visão, eu parei de acessar e voltei a acessar, mas eu vi que ele não tinha acessibilidade para quem não chegava, que era de escrever sobre música, sobre livros, sobre televisão, papapá. E aí, então, acabou que eu fui para o Hard News. Quando o Rogério me fez essa proposta para trabalhar na rádio dele, eu fui para o Hard News, que é o jornalismo geral, né? E é uma coisa que eu não pensava em trabalhar, porque, sabe, eu não pensava em estar no Jornal Nacional, sei lá, numa Rádio Gaúcha da vida, né? Hoje eu estou apaixonada pelo Hard News. Se me convidarem para trabalhar numa rádio grande, eu vou. Sim. Eu só não TV, para trabalhar na TV, o buraco seria mais embaixo. Antes que eu perder a visão, eu não me imaginava trabalhando em TV, porque eu sou baixinha. E quando tu tá num estúdio de TV, tem uma tela na frente que se chama teleprompter, que é onde aparece ali as notícias, e o âncora está lendo ali, sem parar. Eu sou baixinho, o teleprompter está lá em cima. Eu ia ficar assim, eu lendo as notícias, eu uma baixinha na bancada, lendo as notícias, cara, ia ser muito bizarro isso. E hoje, eu nem poderia mais enxergar o teleprompter, mas Sim. rádio é uma coisa que eu amo. Se me convidasse para ser âncora de rádio, eu ia amar. Eu já Jana, mandei currículo para rádios jovens e tal, um tempo que eu queria, rádios até que não existem mais, entendeu? Eu ia amar ser uma âncora de rádio, Jana, mesmo em rádio news. a gente conversando aqui outro dia, a gente se comentando que a tua alegria, né? Eu acho que muita coisa também vem da tua formação, do jeito como a tua família te conduziu, né? Do jeito como eu fui criada, né? A minha família é sempre muito alegre, muito festiva, né? É, E eu me tornei uma pessoa assim. é. E eu vou te Porque tem dizer assim, pessoas que são criadas com famílias mais fechadas e acabam se fechando também, né? É uma questão de criação também. não, mas sabe que, por exemplo, eu que tive um período que a gente conviveu muito, né? É E verdade. eu demorei bastante para perceber as nossas diferenças. Por quê? Sim. Porque para mim era minha amiga, que a gente ia em lugar, todo quanto era lugar, e eu nem me tocava. Uhum. Por exemplo, uma vez eu inventei de levar a Jana no shopping. Vamos no shopping? Vamos! A Jana nunca teve assim, ah, não vou. Vamos, né? As Não, experiências, eu sempre fui aquelas pessoas bem parceiras, que nem bora! diz um amigo meu lá de São Paulo, se te chamasse para ir para os quintos dos infernos, tu ia. Só que daí a gente chegou ali, no caso foi no Praia de Belas, e eu na minha mente, vamos, Jana, subir de escada rolante. Olha, como a Jana, duas muletas, uma perna, ia subir a escada rolante. Na minha mente estava tudo normal, nós ia subir a escada rolante, entendeu? E a Jana, mas guria, como é que eu vou fazer? Botava a muleta ia, mas a perna não ia. Cara, mas só que para nós era uma coisa divertida, né, Jana? Não era um trauma, uma coisa Não, assim. era divertido, sabe que eu também me aconteceu uma situação assim, lá em Uh, São Paulo, quando uma amiga nossa em comum, a Mari, ela começou a namorar um rapaz que não tinha uma das pernas e os dois braços, uma perna era normal, outra era prótese, e ele tentou se adaptar com as próteses dos braços e não conseguiu também, e só tinha os toquinhos. Aí a gente foi levar ele em casa e ele assim, vamos entrar lá para eu te apresentar para minha mãe e tal. E era madrugada, entendeu? sim. No tempo que eu era da Night, né? No tempo que a gente era do balacobaco, né? E aí, tá, beleza, vamos lá.
Aí ele bateu, a gente entrou lá no prédio dele, né? Tinha portaria, aí chegou no andar dele, ele bateu na campainha com um toquinho no braço e assim, Dudé, são 4 da manhã, a tua mãe vai brigar contigo, porque tu tá batendo, pega a chave para abrir a porta. Ele me olhou, assim, esse, como é que tu quer que eu abra essa porta? Com a força do pensamento. Aí eu comecei a me dar conta que eu não estava acostumada a conviver com PCDs como Verdade. ele, e A gente, a mesma reação aconteceu. a E gente eu conto convive, essa história para um monte de gente, o pessoal ri. mas não é uma não é uma coisa assim de tirar sarro. É que é tão assim natural da gente que É, aquela pessoa eu sempre a gente se tratou sempre muito igual, né? Até sim, a talvez. gente foi criada de igual para igual, né? E aí, quando vê, acontece um fato assim que foi divertido, e teve N fatos divertidos, né? Olha, Então, e tem história, viu? Dava para fazer um livro. isso não pode ser. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Jana. Não tem essa ideia aí? Verdade. Bah, pior que não, eu não. Uma vez já me perguntaram, por que tu não escreve um livro e tal? Mas no momento eu não tenho essa ideia, tem que ser uma ideia muito bem amadurecida, né, de escrever um livro com Mas essa pode história. não, de repente, levar uma pegada assim mais. A parte lúdica da coisa, né? A Exatamente. parte lúdica da coisa. Nas minhas colunas do Antenada, Uhum, eu relato assim, nos assuntos que eu relato, tem uhum, assuntos que mexem, tem a ver com a minha memória afetiva e a minha Uhum. memória de vivência, e eu cito alguma coisinha, né? uhum, E uhum. mês passado eu estreiei como cronista de humor. Eu Ó, nunca tinha feito isso, e eu sou trifã do Luiz Fernando Veríssimo. Aí ó. eu decidi escrever minha primeira coluna de humor escrita, que se chama Como Reconhecer um Cabeção, É, que eu acho que é como uma catarse, assim, porque eu perdi meu pai há pouco tempo, e o meu pai era um cabeção, e ele meio que reprimia a gente, porque ele queria que a gente fosse cabeçona e tal. Aí uhum. eu meio que eu tava tempo para escrever essa coluna, mas eu digo assim, pô, vamos esperar que chegar no tempo certo. Só que eu não coloquei esse tema, porque tem É. uns cabeções que me seguem ali nas minhas redes sociais. E aí eu só coloquei assim, aqui no Antenada, minha estreia com a minha primeira crônica de humor. Ó, E eu não botei o título. Então a pessoa tem que entrar lá no antenada.blog para descobrir. Descubra. é. Mas já dei spoiler. Nós vamos ter que ver. Mas sabe que teve uma vez que a gente viajou para Bento Gonçalves. E foi É a. verdade. Essa história sempre circula. Cada vez que tu arruma uma amiga nova nas nossas rodas de conversa, sempre circula essa história. Há mais de 30 anos. É muito boa essa história. Porque, na A verdade, a gente pegadinha dos 100 quilômetros. é a pegadinha de 100 quilômetros e eu e a Jana ficamos no mesmo quarto, porque eu era noiva, né? Então, naquele tempo, noiva não dorme no mesmo quarto que o noivo. E ainda mais Então, que tu foi com o papai junto, né? o pai, a Jana e o noivo. E aí É. eu e a Jana no mesmo quarto, e qual é o meu intuito de amiga? Vamos ajudar a Jana a desfazer a mala, né? Eu desfaço a Uhum. mala, tô lá, e daqui a pouco eu acho o chinelo da Jana. E eu disse, Jana, tu trouxe só um pé de chinelo. E a Jana, Maria, tá louco? É óbvio que ela não ia levar o outro pé, entendeu? Nós sentamos no chão, a gente vinha junto. Então, tal é assim, ó, a desconexão minha também com essa amizade, né, Jana? É E a verdade. Nem reparava. Não não, reparar. Porque a gente se conhece desde que a gente se conhece por gente, né? Desde muito pequena. Então a gente não tinha. Foi a primeira vez que a gente viajou junto. A gente é, era adolescente na época, mas a sim. gente. Foi a primeira vez que a gente viajou junto, assim, dividiu um quarto junto, e ela se deparou com essa situação e. Ai, aí?
e tal, e não tinha se dado conta disso. E aí, então, a gente, na verdade, e a Jana sempre foi de participar das coisas, de aprender, É verdade. né? Querer aprender. Eu acho que tu Ô, achou, Adri, achou o eu caminho. lembro de uma história da praia, que vocês estavam na beira do mar. Essa é Ah, da ótima. Melissa de Iemanjá? Conta essa Melissa de história. Iemanjá. Foi o Conta pra nós. seguinte, a gente entrou em 2013 em Tramandaí, Hum, e a colônia de férias que a gente ficava era uma quadra da praia. Aí chegou meia-noite, a gente jantou e tal. Tipo, 5 para meia-noite, a gente foi para a beira da praia. E eu tinha recém comprado uma melissa novinha. E aí a gente foi pular 7 ondas. E aí o que aconteceu? O mar começou a sugar a melissa. E eu dizia, ai, minha melissa! E eu segurava a muleta, assim, segurava o pé com força para a Melissa não voar, e a Jane me segurava pelo braço, e eu, minha Melissa! E ela se matava de rir. Ela dizia, meu Deus, não sei o que é isso. E aí a gente estava com um monte de gente em volta, né? E tinha um amigo nosso que já tinha tomado umas, e ele entrou na beira do mar ali, e a mulher dele junto, só que a mulher dele é a minha canhada, né? E o cara começou a gritar, todo mundo pelado! Aí a mulher dele assim, Marcelo, sai daí, Marcelo! Tu tá louco? E nós nos matando em rir por causa da Elisa de Iemanjá. E aquele ano de 2013, assim, foi um ano assim que para mim foi todo virado, né? Eu peguei uma DP na faculdade, um cara com quem Era um crush meu em potencial, né? É, Um crush que não não rolou. se consolidou, né? Porque por outras razões que a gente pode até explicar em outros podcasts, mas ele saiu de São Paulo, perdeu a mãe, aquela coisa toda. E, então foi um ano assim de 2013 assim que foi assim todo atropelado. Então quando chegou no final do ano, a gente comentou nós, né, que o teu ano foi mal porque tu não deu a Melissa para Iemanjá. E eu levei 6 anos para me desfazer daquela Melissa. 6 anos O para me problema desfazer. é que assim, ó, tava eu do lado, a Jana no meio e o excelentíssimo do outro lado. Só que tu imagina que quando tu fica parada na beira da praia, tu vai afundando, né? sim. Uhum. Começou a afundar as muletas e a sandália Nossa Senhora. era aquela melissa que tinha vazio embaixo, sugou, a gente não Fazia conseguia. vácuo. Deu vácuo, né? E aí ela Foi não no vácuo, entendeu? pula nas 7 ondas, ela não conseguiu pular onda nenhuma. Eu chorava de rir, eu não conseguia. Tá, mas só para completar isso aí, como é que foi o ano de 2013 se tu não pulou as ondas, Jana? Conta. Vale a pena ou não vale a pena Foi não pular? trancado. Tipo, eu no terceiro semestre da facu, eu peguei uma professora daquelas terríveis, que deu umas provas terríveis para a gente fazer, um conteúdo bem difícil. Peguei uma DP, reprovei por nota, né? E aí, quando eu voltei, isso foi terceiro semestre. Aí vim para Porto Alegre passar férias, que naquele tempo eu não trabalhava, eu vinha 2 vezes por ano passar férias, né? Eu estudava em São Paulo. Aí fiz aquelas férias de facul, aí eu voltei para São Paulo, aí o cara esse que eu estava afim, lá de São Paulo, ele vai. Eu vou mandar esse podcast para ele, eu sei que ele vai ouvir, né? Os outros podcasts ele ouviu, né? Ele perdeu a mãe no início do segundo semestre, no acidente de carro. Aí os pais estavam morando em Curitiba, porque o pai recebeu uma proposta de trabalho para ficar lá, e tinham se mudado há pouco tempo. Aí a mãe morreu no acidente de carro, e aí a vida bagunçou de perna para o ar, e o pai queria que os filhos fossem morar com ele em Curitiba, e ele disse, eu tô indo e tal. E eu fiquei mal, fiquei deprê,
E aí meus amigos todos estavam tudo se ajeitando com alguém e tal. E aí eu fiquei meio reclusa aquele segundo semestre de 2003, sabe? E aí, tanto que essa amiga nossa em comum, a Mari, ela em 2004 me levou para o teatro. Ela disse assim: vamos para o teatro, vai fazer bem para ti e tal. Aí eu fui, mas aí eu não. Eu fiquei só de espectadora, porque no ano seguinte eu ia terminar a faculdade, e aí em 2006 eu ia voltar para Porto Alegre. E aí acabei, porque ele queria que a gente se profissionalizasse, né? A Mari estava no teatro por hobby. Eu era por socialização que eu tava lá e tal. Mas aí eu não ia ficar ali para continuar, porque ele queria que a gente respirasse teatro e eu queria uma coisa estável profissionalmente, né? De não, vou voltar para a universidade. Porque concurso público lá em São Paulo eu ia gastar mais do que eu ia ganhar por causa da questão da locomoção, transporte, lá era tudo muito longe. Então, eu falei, bom, vou voltar para Porto Alegre, eu tinha intenção de sustentar a casa, aquela coisa toda, né? E não me arrependo de ter voltado, foi muito bom. Mas eu não queria, porque todas as atividades, dança, teatro, tudo que eu fiz lá em São Paulo, assim, que eu participei, né, para PCDs, né, eu fiz dança, fiz teatro, cheguei a trabalhar lá como telemarketing da Folha, vendendo assinatura de jornal. Não durou, porque eu não atingi as metas, não tinha assinado carteira, é um negócio que tu tinha que pagar para trabalhar, e tal, era meio roubado. Fiz um bico como secretária para uma vizinha, e as vizinhas aqui de Porto Alegre, quando ela estava viajando. Trabalhei um tempo como revisora, que isso aí caiu no meu colo. Eu vendi semi-joia, mas foram coisas que foram caindo no meu colo, sabe? Mas o que eu me realizei mesmo foi ter conseguido ser jornalista. Mas eu não, sabe? Então eu não. E todas essas coisas todas que pintaram assim de atividades ligadas à arte, cultura, tudo foi por hobby. Então eu não levei isso adiante. Mas, Jana, eu acho que tu sempre gostou, por exemplo, de ler muito de música, né? Lembra muito, sabe muito de música, e eu acho que tudo isso ajudou. Agora tu tá, vamos dizer assim, num nível apto para te poder falar sobre isso para o mundo, né? Com certeza. No lugar certo, tanto no Estação quanto na Antenada, né? Sim. A gente está chegando nos nossos 5 últimos minutos, porque voa, sabe que voa. Uhum. Eu queria ver se eu podia... E voa mesmo, viu? Voa. E, meninas, vocês querem perguntar alguma coisa para a Jana, colocar alguma coisa? Agradecer a Jana, né, ter nos dado um tempinho aí, porque, pelo amor de Deus, a Jana faz tudo, né? A Jana, acho que não tem que não... A Jana estudou, já não fez, não é? Então, Jana, muito obrigada, tá? Por nos dar um tempinho e conversar com a gente. Obrigada, não, imagina, Jana. eu que agradeço. Eu espero que agora, em 2023, a gente volte a se ver ao vivo para tomar uma junto e dar risada, como nos velhos tempos, porque a gente precisa. E foi um prazer participar. Olha, parabéns por esse projeto que vocês estão iniciando. Vocês estão no caminho certo, porque hoje em dia os podcasts, os influenciadores digitais são coisas que estão tomando conta do nosso mercado. Vida longa às pitaias. Inclusive, a nossa âncora aí me pede para dar uns pitacos, eu sempre dou uns pitacos, né, sob licença dela, dicas de produção, de jornalismo e tal, né? E eu estou à disposição sempre que vocês quiserem aí. É só chamar, estamos juntos. Eu já participei, é o terceiro podcast que eu participo desde que iniciou essa pandemia, e é muito gostoso. E brigadão pela oportunidade. Saudades imensas de vocês, das nossas farras. E eu estou aberta também para conversar assuntos polêmicos, conversar assuntos mais engraçados, porque a gente tem a gente pode tratar tudo de forma divertida e Isso deixar aí. de lado esses tempos violentos que a gente está vivendo. Isso mesmo.